Uma caminhonete foi encontrada ao celular do pai com a última foto da filha de 6 anos e uma quantia de US$ 32.000 embaixo do banco do motorista. Esse é um dos maiores mistérios desde 2009 e o que aconteceu de fato com a família Jameson continua sendo um verdadeiro mistério até os dias de hoje. Porque de fato ninguém sabe o que aconteceu de verdade nesse caso aqui. Mas senta aí e vamos entender um pouco melhor desse caso aqui. A família Jameson era constituída pelo pai, Bob Jameson, pela esposa Sherilyn e pela filha de 6 anos, Madison. E eles misteriosamente desapareceram no dia 8 de outubro de 2009. E tudo começou quando a família considerou a compra de um terreno de 40 hectares perto de Eufaula. Eles desapareceram em 2009, só que os corpos só foram encontrados no ano de 2013, e o médico legista simplesmente declarou a causa da morte como sendo suspeita. Eles foram vistos com vida pela última vez no sudeste de Oklahoma por um homem que vivia nas montanhas. Eles foram até lá para visitar esse terreno que eles pretendiam comprar. E esse terreno em questão foi oferecido por um corretor que se ofereceu para ir junto visitar o terreno, só que o casal decidiu ir sozinho até lá. E aí já começa o primeiro mistério. Porque eles queriam visitar esse terreno sozinhos, sendo que foi o corretor que indicou e queria ir junto com eles para visitar o lugar. O casal pretendia viver em um local mais isolado dentro de um container que eles tinham no quintal de casa. E aí também entra um outro ponto bem curioso, porque nesse container tinha uma frase bem estranha escrita: "As bruxas não gostam de ver os seus gatos sendo mortos". E 8 dias depois do desaparecimento da família, um caçador acabou encontrando a caminhonete do casal abandonada a cerca de 400 metros de distância da última localização deles. E dentro da caminhonete foi encontrado o cachorro da família completamente desnutrido. Durante ali as investigações, os investigadores encontraram dentro do carro todos os documentos do casal, carteira do Bob, a bolsa da Sherilyn e também o celular deles, que tinha essa foto aqui, que foi tirada um dia antes do desaparecimento deles. Só que essa foto também ficou muito suspeita, porque a forma que a Madison se comporta nessa foto aqui não é uma expressão natural. Parece que ela está ensaiando para tirar essa foto. Isso sem falar na mala com US$ 32.000 embaixo do banco do motorista, que supostamente seria o dinheiro para fazer a compra desse terreno. E outro ponto estranho dessa história é que a caminhonete do casal não aparentava nenhum sinal de brigas ou de arrombamento. Eles simplesmente haviam deixado todos os pertences dentro da caminhonete e trancaram ela. Um dia depois que acharam a caminhonete, cerca de 300 pessoas se reuniram para procurar a família. Eles procuraram por alguns dias, mas nada foi encontrado. Então as buscas pela família foi cancelada. E então, cerca de 4 anos depois, lá em 2013, alguns caçadores que passavam pela área acabaram encontrando os corpos de 2 adultos e uma criança. E os corpos estavam cerca de 5 quilômetros de onde estava a caminhonete. E o legista que avaliou os corpos relatou que a causa da morte era desconhecida porque não tinha sinais de trauma. E nesse ponto das investigações entram algumas outras teorias que algumas não fazem muito sentido, mas não foram descartadas. E um dos objetos de investigação foi uma maleta contendo uma pistola que estava registrada no nome da Sherilyn. Só que esses pertences aí nunca foram encontrados. O Bob e a Sherilyn estavam desempregados e por isso recebiam uma quantia em cheque para conseguirem se manter. Inclusive a mãe da Sherilyn foi interrogada e ela disse que não sabe de onde veio esses US$ 32.000. E uma das coisas que chamou muito a atenção dos investigadores foram as gravações das câmeras de segurança da casa do casal. As câmeras mostravam os dois carregando a caminhonete de uma forma muito estranha. Eles simplesmente levavam algumas malas até o carro, paravam, ficavam olhando por nada por alguns instantes e depois retornavam para casa. Muitas vezes eles iam até o carro sem nada nas mãos. A polícia e os investigadores levantaram várias hipóteses sobre esse caso aqui. Só que nenhuma delas deu em nada. Eles não chegaram em nenhuma conclusão. Uma das hipóteses foi de que a família se perdeu no meio da floresta e acabou morrendo por hipotermia. Os investigadores também encontraram uma carta de 11 páginas escritas pela Sherilyn para o Bob. E nessa carta a Sherilyn falava de como estava o seu relacionamento com o Bob, que não estava nos melhores momentos. E por isso a polícia levantou a hipótese de que ela teria tirado a vida deles e depois tirado a própria vida. Só que isso de fato nunca foi comprovado. E uma terceira hipótese também que foi levantada foi de que o pai do Bob teria tirado a vida deles. Porque antes do desaparecimento da família, o pai do Bob tinha pedido uma ordem judicial de proteção contra eles. E nesse tempo ele teria ameaçado a família do Bob por 2 vezes, dizendo que iria tirar a vida deles. Só que essa teoria também não deu em nada, mas aí surgiu uma quarta teoria de que a família teria sido vítima de uma seita lá de Oklahoma.
Só que essa teoria da seita também não resultou em nada. E aí vem a outra teoria que envolve o container da família contendo aquela frase lá: das bruxas não gostam que seus gatos sejam... Segundo as investigações, dizem que a família Jameson era envolvida com bruxarias e coisas desse tipo. Só que nenhuma dessas teorias deu resultado, mas também não foram descartadas. E isso nos leva de volta à estaca zero, porque esse caso continua desde 2009 até hoje sem solução. E ninguém sabe de fato o que aconteceu com essa família.